Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Amélia e eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Mas antes, revejam aí os cuidados que devemos ter contra o coronavírus, pois lembrem-se, ainda estamos em pandemia. Então, vamos nos cuidar. Orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. E dependendo dessa função, as orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 tipos, que vamos ver uma a uma mais à frente. Vale lembrar que uma oração subordinada, quando estabelece uma função sintática sobre outras, ou seja, depende de outra para que apresente seu sentido completo. Isso quer dizer o quê? Nas orações subordinadas, nós vamos ter a oração principal e a oração subordinada, que, para ter seu sentido completo, precisa da oração principal. E dependendo da função sintática, as orações subordinadas, elas são classificadas em 3 tipos: adverbiais, adjetivas e substantivas. A classificação das orações subordinadas adverbiais. Elas são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou locução, isto é, aquelas que ligam as frases. Essas conjunções vão ligar a oração principal à oração subordinada. Vamos ver cada uma delas agora. Oração subordinada adverbial causal. Elas vão dar ideia de causa ou motivo. E as conjunções integrantes adverbiais utilizadas são porque, que, como, pois e assim por diante. Temos como exemplo: não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Qual foi a causa de não irem à festa? A chuva, porque estava chovendo muito. Então, percebam a ideia de causa que é expressa nessa oração. Segundo exemplo: ele não foi à escola hoje porque estava doente. Qual foi o motivo do aluno não ir à escola? Porque ele estava doente. Percebam também nessa oração, na oração subordinada, a ideia de causa, de motivo. Oração subordinada adverbial comparativa. Como o próprio nome já diz aí, vai dar uma ideia de comparação. E essas conjunções que estão escritas aí são as conjunções integrantes adverbiais utilizadas para ligar essas orações. Então, como exemplo, nós temos: Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Percebam a comparação aí. Está comparando a Paula, que é estudiosa, com o seu irmão, que também é estudioso. Segundo exemplo: Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Existe outra comparação. Está comparando a Luísa comigo, que nós duas estávamos nervosas na reunião. Oração subordinada adverbial concessiva. O nome concessiva vai dar a ideia de permissão, permitir alguma coisa. E as conjunções utilizadas são embora, contanto, conquanto, por mais que, posto que e assim por diante. Exemplo: Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, mesmo com o pé quebrado, a Luciana continua dançando. Ela se permitiu continuar dançando porque ela gosta muito.
Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Ela se permitiu ir à apresentação, mesmo ela não querendo. Então, ela se conformou com isso, ela se permitiu isso. Oração subordinada adverbial condicional. Vai dar uma ideia de condição. As conjunções integrantes utilizadas são se, caso, contanto que, salvo se e assim por diante. Exemplo: iremos à festa desde que não chova. Observe a condição aí. Nós só iremos à festa se não chover. É uma condição. Outro exemplo: caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Qual é a condição para falar sobre a reunião? Se o José aparecer. Então, pela interpretação do texto, você já consegue entender que existe uma condição expressa nessa oração. Oração subordinada adverbial conformativa. Vai dar uma ideia de conformidade, de se conformar com alguma coisa. As conjunções utilizadas: conforme, segundo, como, consoante, de acordo e etc. Exemplos: consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, ele se conformou, mesmo com as regras de conduta, a alertar os colegas de trabalho. Segundo exemplo: faremos o bolo conforme as dicas da Maria Elisa. Não vai ser conforme as dicas de outra pessoa ou com a minha. Vai ser conforme as dicas da Maria Elisa. Então, percebam aí a conformidade de seguir as dicas da Maria Elisa para fazer o bolo. Oração subordinada adverbial consecutiva. Vai dar uma ideia de consequência. Enquanto lá atrás nós vimos a causal, que vai dar a ideia de causa, na oração subordinada adverbial consecutiva, vai dar uma ideia de consequência. Então, quais são as conjunções? De modo que, de sorte que, sem que e etc. Exemplo: o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, qual foi a consequência aqui apresentada nessa oração? Não consegui ouvir a apresentação. Por que não conseguiu ouvir a apresentação? Porque o palestrante falou baixo. Então, a consequência do palestrante ter falado baixo foi não conseguir ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Nunca abandonou seus sonhos. Qual é a consequência de nunca abandonar os sonhos? Conseguir concretizar eles. Então, essa é a consequência. Então, pela interpretação da oração, você consegue perceber isso. Oração subordinada adverbial final. Vai dar uma ideia de finalidade. Um fim, para um fim. O fim de alguma coisa, de um objetivo. Quais são as conjunções? A fim de que, para que, porque, etc. Exemplo: estamos aqui para trabalhar. Qual é a finalidade de estarmos aqui? Trabalhar. Escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Qual é a finalidade da escolha do curso? Trabalhar na área desejada. Oração subordinada adverbial temporal. Como o próprio nome já diz, vai dar uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo. As conjunções integrantes utilizadas são enquanto,
quando, desde que, sempre que e assim por diante. Quais são os exemplos? Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Olha o tempo expresso aí nessa oração. Enquanto uns estão se divertindo, outros estão trabalhando. Isso acontece ao mesmo tempo. No segundo exemplo, assim que passar no exame final, irei de férias. Então, olha a expressão de tempo também nessa oração. Assim que passar no exame, eu irei de férias. Oração subordinada adverbial proporcional. Vai dar uma ideia de proporção. As conjunções, a proporção que, a medida que, ao passo que e assim por diante. Olha o exemplo. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, olha a proporção aí. O tempo passando e a distância. Então, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. O segundo exemplo. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Outra proporção expressa. Quanto mais estuda, mais confiante fica. Então, os dois vão se elevando ao mesmo tempo. Estudar e confiança. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, procure o professor de vocês, que estamos aqui para isso. Eu termino a minha aula com essa frase: mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Bom, é isso e até a próxima aula. Tchau, tchau!